Bom dia, os irmãos. O Mauro me disse ali que eu tenho até as 11h30 para poder falar. Então, estou tranquilo. Meus amados, a mensagem que eu vou falar com vocês nessa manhã não é nada assim diferente do que vocês já estão acostumados a ouvir. Ela está baseada em Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, versículo 41. O que diz aqui? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a oração. Mas, Paulo do céu, toda quarta-feira fala de oração. Eu já escutei 500 sermões sobre oração. E no sábado de manhã você vem falar sobre oração de novo. Mas eu queria, assim, trazer para vocês um outro aspecto da oração. O outro lado da oração, que vocês não estão muito acostumados a ouvirem, a falar por aí. E eu vou começar exemplificando com uma experiência. Todos aqui, pelo menos os mais velhos, conhecem o pastor Mark Feeling, né? Ele foi evangelista da Conferência Geral. E no ano de 2008 teve um encontro da divisão sul-americana em Foz do Iguaçu, de pastores, líderes e anciãos. O pastor Mark Feeling era o convidado especial desse evento. Ele morava em Washington, de lá ele se deslocou, foi até o aeroporto, foi até o portão do avião, se direcionou para dentro do avião. Quando ele chegou no assento dele, que estava marcado, ele olhou, tinha já um companheiro de viagem. E esse companheiro estava em posição de oração. O pastor Mark Feeling já ficou faceiro. Que bom, vou viajar até o Brasil 12 horas e vou do lado de alguém que ora, de um cristão ainda, e que ora. Se ajeitou, e o homem orando. O avião decolou, e aquele homem continuou orando. Já lá em cima, daqui a pouco, aquele homem se movimentou. O pastor Mark Feeling, então, disse: que bom estar ao lado de um cristão. E melhor ainda, de um cristão que ora. Com certeza essa viagem vai ser muito boa. Aquele homem virou, olhou para o pastor Mark Feeling nos seus olhos e firmemente disse para ele: você acha que só os cristãos oram? Haverá um encontro de líderes, pastores no Brasil. E eu faço parte de um exército, um grande exército e poderoso. E nós estamos orando fielmente e firmemente para que esses pastores sejam atingidos, suas famílias sejam desmoronadas, suas vidas financeiras destruídas. Eu sou um satanista. O pastor Mark Feeling disse que correu um frio de cima a embaixo na sua coluna, na sua espinha. Já sabia da existência dos satanistas. Sabia que eles oravam. Mas agora viajar 12 horas ao lado de um satanista. Irmãos, existe o outro lado da oração também. Não somos só nós que oramos. Mas eu queria aproveitar essa experiência. Essa experiência eu li num livro que o pastor Mark Feeling contou. Eu queria aproveitar e falar para vocês que se nós não orarmos pelos nossos pastores, pelos nossos anciãos, pelos líderes da nossa igreja, vai ter alguém orando contra eles. Pode ter certeza, assim como nós nos preocupamos em orar, eles também se preocupam em orar. É uma guerra entre o bem e o mal. Eles fazem as ações do lado deles.
nós não conhecemos, mas eles também trabalham. E nós fazemos as nossas. Só tem uma diferença. Eles são um exército. Nós também somos um exército. Eles são poderosos. Nós também somos poderosos. Mas tem uma diferença. O nosso exército é o vencedor. O nosso comandante é o grande eu sou. E a vitória é nossa. Tem um livro que eu li, do Peter Wagner, que chama Prayer Shield, escudo de oração. Ele dá 5 razões para nós orarmos pelos nossos pastores e líderes. Os pastores e líderes têm mais responsabilidades e dever de prestar contas. Por isso temos que orar por eles. Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Não queira ser só líder para aparecer, não. Os líderes terão maior juízo. Então temos que orar por eles. Os pastores e líderes estão mais sujeitos à tentação. Não se engane. Quanto mais alto você estiver na hierarquia da igreja, do cristianismo, mais alto você também está na escala de ataque de Satanás. É proporcional. Mais consagrado, mais ataques. Por isso, Peter Wagner diz, orem pelos seus pastores e pelos seus líderes. Os pastores são mais visados na batalha espiritual. Os pastores e líderes têm mais influência sobre os outros. Se você destrói um líder, um capitão, um comandante, você destrói muitos mais soldados, não é verdade? Então ele elenca essas 5 questões de razões. Por que temos que orar pelos pastores? Eu tenho um costume já há muitos anos. Toda segunda-feira, eu oro pela nossa associação, pelo pastor presidente. E digo mais, eu já não oro só na segunda pela nossa associação, eu oro todos os dias. Porque nós temos um grande presidente, uma pessoa consagrada, iluminada. Já desde o pastor Apolo, que ficou 9 anos com a gente, uma pessoa extremamente humilde, consagrada, iluminada. Na terça eu oro pelo pastor Marlton, pela nossa união. Na quarta eu oro pela divisão, o pastor Stanley e todos os pastores e líderes. E na quinta eu oro pelo pastor Ted Wilson, a conferência geral. É o que eu posso fazer, é o que eu já aprendi e pratico isso há alguns anos já. Agora eu quero contar uma outra experiência para vocês do lado de lá. Vocês conhecem esse livrinho aqui, né? Viagem ao Sobrenatural. Quem já leu, sabe. Você pega ele, a primeira página, assim, quando não chegar na última, você não para de ler. De tão interessante, tão bom que é. E eu quero contar uma experiência que aconteceu aqui, que ilustra essa questão que eu falo para vocês, da necessidade da oração. De algumas características que a oração tem, para nós e para eles. Nessa história, dentro desse livro, são 4 personagens. Roger Murnau, o autor, Roland, o amigo do Roger Murnau, que queria levá-lo para o satanismo, George, o sacerdote, e Gerhard, o vidente. Aconteceu o seguinte, esse Roland estava levando o George, o Roger Murnau, né? Desculpe, o Roland estava levando o George Murnau para o satanismo. Eles tinham, naquela semana, uma reunião de ensinos, de estudos. Eles trabalhavam na mesma empresa, eram companheiros. Através dessa influência, o Roland estava levando o Roger para o satanismo. E tinha essa reunião. O Roger Murnau foi para casa, tomou seu banho e foi para a reunião. Só que o Roland se atrasou, porque a empresa precisou de mais trabalho dele, ele teve que fazer horas extras e se atrasou para o compromisso na casa de culto com o sacerdote. Mas quando terminou o serviço, ele saiu correndo, pegou o ônibus, e no ônibus ele pensou, eu tenho que avisar lá o Roger Murnau e o George que eu vou chegar, que eles me esperem, que eles não vão embora, que me esperem que eu vou. Mas ele não sabia o número do telefone. E ele ficou pensando, não conseguia vir, não vinha o número. Mas ele pensou assim, eu sei o endereço da rua, não sei o número.
E isso faz tempo. Essa história aí tem uma história de uns 30 anos que esse livro, que essa história aconteceu. Então não tinha internet, essas coisas, nada. Se ligava para telefonista para conseguir um telefone. Aí ele pensou, bom, eu vou descer e vou ligar para lá e avisar que eu vou, que eles me esperem. Só que ele não conseguia lembrar. Ele lembrava do nome da rua, que assim como nós, Visconde do Ouro Preto, mas qual é que é o número? Qual é que é o número da igreja? Ele não lembrava. E tentava e não lembrava. Como ele estava lidando com os espíritos, ele pensou, bom, eu vou agora invocá-los, que eles que me ajudem. E ele pediu, e murmurou, e rogou que o Espírito ajudasse ele a lembrar o número da rua. E desde que de instantes, a mão dele, sem o controle dele, se movimentou, pegou no material dele, tirou uma caneta do seu material e começou a escrever nos papéis que ele tinha junto com ele, o endereço e o número da rua. Concomitantemente, agora essa história acontece, as duas coisas juntas, só que eu tenho que contar separadas, mas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Lá na casa de culto, estava George e Roland esperando. George e Roger Morneau esperando o Roland. E ele não chega, onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele não vem, já está atrasado, vamos embora, não vamos. Aí o Gerhard, o George, o sacerdote, pensou assim, gente, vamos fazer o seguinte, Roger, vamos falar com o Gerhard, o vidente, para ele ver onde é que está o Roland. E ele foi lá e falou, ora, Gerhard, nós queremos, vamos para casa ou não, veja onde é que está o Roland. Ele disse, não tem problema. Ele fez os seus encantamentos, seu posicionamento, colocou sua mão, diz o livro, colocou sua mão sobre os olhos, e rogou ao seu espírito familiar, e ele disse, olha, o Roger está num ônibus nesse momento, o Roland está num ônibus nesse momento, descendo na rua tal, Charutos United, e está pedindo para a telefonista o número da nossa rua aqui, porque ele não sabe o telefone. Mas a telefonista está informando para ele que não tem na lista telefônica o número da nossa casa de culto. Mas não se preocupem, eu vou transmitir para ele um pensamento através do meu espírito familiar e ele vai receber o número do nosso telefone. E ele fez isso. E ele já disse, olha, Morneau, Roger, fique ao lado do telefone que ele já está se aproximando do telefone e vai discar. E naquele instante tocou e ele avisou, olha, estou chegando. Essa foi a história. Quando ele chegou lá, ele disse para eles, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu tenho que contar o que aconteceu comigo, o que os espíritos já estão fazendo por mim. Aí ele disse, olha só essa caligrafia aqui, ó. É a mais linda que eu já vi. E contou a história. Eu precisava disso, daquilo e tal. E o espírito veio. Agora, ele perguntou para George, o sacerdote satanista, George, veja bem, eu pedi para o espírito que ele me desse o número da rua, mas ele sabia que o que eu queria, na realidade, era o telefone da casa de culto para falar com vocês. Por que ele não me deu o telefone e me deu o número da rua? George disse assim, tudo é feito de acordo com o que você pede. Você pediu para ele o número da rua. Você não pediu para ele o número do telefone. Tudo é feito de acordo com a sua fé. Então, irmãos, o lado de lá também segue as regras. Nós sabemos que temos que pedir para ganhar. Eles também têm que pedir. Eu só contei essa experiência para ilustrar para vocês que é assim que funciona. A oração tem algumas regras que têm que ser seguidas. E eles oram. Só que tem um detalhe, irmãos. As nossas orações, as orações do lado de cá, elas seguram as orações do lado de lá. Como eu disse para vocês, o nosso exército é mais forte, é poderoso e ele é o vencedor. E não é à toa, eu vou contar duas experiências aqui para vocês que vão corroborar o que eu estou dizendo. Tem um livro da CPB, da Nova Era, que conta a história da filha de um pastor. Estava na faculdade, e vocês sabem, na hora do recreio, lá, do intervalo, se reúne, conversa, bate-papo. E naquele bate-papo do grupo ali, um daqueles disse assim, sabe, gente, eu tenho alguns poderes que vocês não conhecem, não sabem. Ah, o que é? Que poder que é esse? Sabe como é que é jovens, né? Não, eu
eu tenho condições de ir na casa de vocês aqui, de qualquer um de vocês. Entro lá no quarto de vocês, de noite, vejo tudo o que tem lá e amanhã aqui na escola eu conto para vocês o que tinha lá. Querem fazer um desafio? Queremos. A filha do pastor estava junto. Queremos, tal. Então, mas você faz isso? Faço. E para provar que eu estive lá, vocês vão deixar um copo d'água ao lado do criado mudo. Eu vou beber esse copo d'água, que vocês vão deixar, e amanhã eu vou contar o que tinha no quarto de vocês. Combinado? Combinado. Foram embora e tal. No outro dia, a expectativa era grande de todo mundo, né? Quando chegaram na hora do intervalo, e daí? E você, o que você fez? Meu copo realmente, você tomou. Alguém tomou. Eu enchi e estava vazio. Então, no teu quarto tinha isso, aquilo. É verdade, é verdade. E você? Também meu copo estava vazio, tal. E assim foi com todos ali. Quando chegou na menina, ele disse assim, olha, eu não consegui entrar no teu quarto. Não teve jeito, não consegui entrar no teu quarto. Você tem alguma ligação com religião, alguma coisa assim? Tenho. O meu pai é pastor, ele é pastor adventista, e ele e minha mãe oram todos os dias proteção para mim. Ele disse, então está explicado. Eu não tive acesso ao teu quarto. As orações do lado de cá seguram as orações do lado de lá. Hebreus 1,14 diz assim, não são porventura eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Sim, os anjos estão lá para nos proteger, estavam lá para impedir a entrada daquele espírito lá no quarto daquela moça. E eu não fico só nas histórias de fora, eu tenho dentro da minha casa uma história dessas também. O meu filho estava na faculdade, 19, 20 anos, fazendo engenharia de telecomunicações e estava fazendo um estágio numa empresa de telecomunicações que tinha um setor de muita gente, assim, tipo um telemarketing, assim, né? Muita gente junto, com mesas e tal. E naqueles tempos, assim, que não estão trabalhando, aquela conversa daqui, conversa dali, uma das colegas também se manifestou dessa forma lá, que é a filha do pastor do livro. Olha, gente, eu tenho uns poderes diferentes do que vocês têm. Ah, é? Qual que é? Eu consigo ver a vida de vocês. O passado. O futuro, não. Mas o que vocês fizeram, o que deixaram de fazer e tal, o que vocês quiserem, eu consigo ver. No passado. Ah, é? Consegue. Senta aqui na frente, eu vou fazer. Todo jovem é assim. O meu filho também é curioso, jovem, quer saber, embora adventista e tal, mas também quer saber, né? Às vezes quer brincar com fogo um pouco, né? E eles sentavam ali e ela contava tudo que tinha, fazia suas invocações e tal. Chegou a vez dele. Sentou, disse que ela fez os seus movimentos lá, seus trejeitos, tipo uma bola, uma coisa assim. E ela disse que ficou na frente dele e ela se movimentava e falava e disse, olha, Felipe, eu não estou conseguindo ver nada da tua vida. Só tem uma nuvem branca, não consigo ter acesso à tua vida. E tentou. Disse, olha, Felipe, eu desisto, eu não consigo. Não consigo acessar a tua vida. Daí ele disse para ela, eu sei porque você não consegue acessar a minha vida. Porque o meu pai e a minha mãe são cristãos e oram por mim e eu tenho a proteção de Deus. As orações do lado de cá seguram o lado de lá, irmãos. Isso é fato. Isso é evidência, não tem. A oração, gente, ela não se explica, é um ato de fé. Ela tem algumas regras, mas ela é um ato de fé. Não tem assim, não é matemática, 1 mais 1 é 2, tem que fazer isso para chegar lá. Não, tem muitas coisas que acontecem na oração. Agora, não é porque eu não entendo que eu não vou fazer uso dela. Né? Não é porque eu não entendo que eu não vou fazer uso. Por exemplo, você pega aí o WhatsApp. Minha filha mora lá na Austrália. Se eu ligar agora para ela no WhatsApp, eu vou falar com ela. Vou ver o que ela está fazendo nesse instante, 14 horas para frente. Lá, agora é 10h30, 11h30, 12h, meia hora da manhã de domingo já.
Mas eu no mesmo instante. Mas só que para isso acontecer, eu ligo o meu aparelho, sai uma onda daqui, que está me mostrando, vai para a antena, uma antena aí de celular, essa antena joga para uma outra principal, que joga para um satélite, esse satélite joga para um outro lá, outra antena lá da Austrália, que vai na cidade dela de Melbourne, que vai até na casa dela. E isso em segundos. Para mim é incompreensível, sabe? Como é que o ser humano consegue fazer isso? Como é que eles conseguem pegar uma imagem minha aqui, um aparelho, e jogar? Claro, tecnicamente tem explicações, mas para a gente assim, que não é engenheiro, que não é essas coisas, não é difícil de entender. Como é que consegue, gente? Que sabedoria foi essa de criar, de desenvolver isso daí? De instantaneamente passar a minha imagem lá para a Austrália. 30 horas de viagem até chegar lá. Entre parada e chegada. Eu não entendo, mas eu uso o celular. Eu também aperto o botão e ali tem uma corrente esperando para acender a luz. Eu não sei como é que funciona. A gente tem uma noção, mas como mesmo, não sei. Assim é a oração. A gente não compreende todas as facetas da oração, mas a gente tem que usar. Ela está disponível para a gente usar. E eu quero contar agora algumas 2 ou 3 experiências da Bíblia que ilustram essa questão de não entendermos alguns quesitos da oração. Que ela existe e que funciona, a gente sabe. Temos lá em 1 Reis 18 o caso de Elias. Elias e o rei Acabe. Acabe era o rei do reino do norte, de Samaria, né? Capital. E Deus, uma vez, chegou e disse para Elias, Elias, vai lá e fala para Acabe que eu vou dar uma seca de 3 anos, porque eles tinham saído totalmente dos ensinos de Deus, né? Depois de 3 anos, Deus disse para Elias, Elias, volta lá, Acabe queria matar ele, vocês conhecem a história, né? A mulher dele, Jezabel, queria matar, matou todos os profetas de Deus, teoricamente tinha sobrado só Elias. E Elias volta lá e fala para Acabe que agora eu vou mandar chuva. E Elias voltou, meio reticente e tal, mas voltou. Através do profeta Obadias, que servia ao rei. E daí eles, Obadias, vai lá e fala para o rei que reúna todo o povo no Monte Carmelo, todos os profetas de Baal, e eu vou estar lá, e vai vir a chuva. Eu vou orar e vai vir a chuva. Deus me instruiu assim. E assim o rei fez. Chamou todos os profetas de Baal, veio Elias. Vocês conhecem bem a história, né? Elias mandou fazer 2... Aliás, já existia lá, né, o holocausto dos profetas de Baal e o de Deus estava destruído. Ele mandou trazer 2 cordeiros, Elias, e disse para os profetas de Baal, escolham qual cordeiro que vocês querem. Vocês sacrifiquem e eu vou sacrificar o meu. E nós vamos orar. Aquele que tiver a resposta, que descer fogo do céu e absorver o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. Podem começar vocês. E eles começaram de manhã. 450 profetas de Baal. E vocês conhecem a história. Choraram e oraram e gritavam. Meio-dia, nada do Deus de Baal atender. E já estava quase no sacrifício da tarde, às 3 horas, e nada. E Elias dizia, olha, gritem mais alto, quem sabe ele está dormindo, os deuses de vocês, não sei o que, tal. Resumindo, não veio. Não teve sucesso. Agora chegou a vez de Elias. Pegou o cordeiro, colocou em cima, mandou jogar água para molhar bem, para não pegar fogo, né? Jogar água. Não, tragam mais água de novo. Trouxeram mais água, jogaram mais água. Não, façam valos ao redor para encher d'água. Terceira vez, encheram d'água. E Elias orou. Quando Elias orou, vocês conhecem, desceu fogo do céu, consumiu o cordeiro, consumiu o holocausto, as pedras e lambeu aquela água toda, secou aquela água que estava ao redor. E ali ele mandou, Elias agora acabou com todos os profetas, mandou o povo e mataram todos os profetas de Baal, os 450. Agora chegou o momento. Elias agora ia orar a Deus para que viesse a chuva. E ele foi e orou. Deus mandou ele orar. Mas para quem orar? Quem é que mandou Elias lá? Foi Deus. Não foi naquele momento? Foi Deus que disse, vai lá, fala para o rei, e eu vou mandar. Mas por que tem que orar? Se Deus já mandou naquele dia, naquela hora, naquele momento.
Mas tem que orar. Elias foi e orou. Veio a chuva? Não veio. Primeira oração não veio. Segunda, não veio. Terceira oração não veio. A quarta oração não veio. A quinta, a sexta não veio. E já prostrado, diz a Bíblia, com mulher com dores de parto, Elias rogando a Deus. Aí veio uma nuvem preta e a chuva veio. E ele disse para o rei, corre, porque senão você não vai conseguir chegar em casa por causa da chuva. Mas qual a análise que eu quero fazer dessa história? Por que orar 7 vezes? E se ele desistisse na primeira, achando que tinha dado errado? E se desistisse na segunda? Ou na terceira, ou na quarta? Mas ele foi até a 7ª vez. Mas não foi Deus que mandou ele lá? Não foi Deus que mandou ele dar aquele recado, ó, vai chover, vão lá, se reúnam. Mas ele teve que orar 7 vezes. Por quê? Não sei, às vezes tem coisas na oração que uma oração não vai atender o teu pedido. E às vezes não vai ser 2, não vai ser 5, também não vai ser 7. Às vezes vai ser 1 ano, vai ser 2, não sei. Eu só sei uma coisa, meu amado. Faça uso da oração. Às vezes tem que ser mais do que uma. Mais do que 7, mais do que 1 ano. Não sei. Um outro exemplo que nós temos é Daniel 10. Daniel, no capítulo 9, ele tinha descoberto que o cativeiro babilônico, que começou em 600 a.C., ele iria durar 70 anos. Então, estava próximo. E Daniel estava orando que Deus apressasse, de uma vez esse acontecimento, que era a libertação do povo judeu do cativeiro babilônico. E no capítulo 10 ele teve uma visão, bem no início do capítulo 10. Ele teve uma visão. E ele não entendeu aquela visão. Não entendeu aquela visão, não sabia. E pediu a Deus e rogava, e o capítulo 10 diz que Daniel, ele orava com panos de sacos, 3 semanas, não comeu manjar desejável, ou seja, o que ele queria, só o que era necessário. Carne se absteve, de vinho se absteve durante 21 dias. Porque ele queria entender. E após 21 dias, ele passando essa situação, tocaram no ombro dele. Quem que era? Vocês conhecem a história, né? Gabriel, né? Deus mandou o Gabriel. E ele chegou e tocou para Daniel no ombro dele. Daniel, homem muito amado. Desde o primeiro dia, Daniel, que você começou a orar, desde o primeiro dia, Deus já mandou eu vir trazer a interpretação para você. Mas, Daniel, por 21 dias eu não consegui trazer a mensagem. Houve guerra. E quem que teve que vir? Miguel teve que vir e abrir espaço para Gabriel atuar. Na mente de Ciro, o rei, e aí sim Daniel recebeu a interpretação. 21 dias, e Daniel ficou 21 dias orando, jejuando, não jejuando por completo, de manjar desejável, e recebeu a mensagem. E se ele desistisse no primeiro dia? Por quê? Gabriel é o mais poderoso dos anjos. A irmã White fala que se a gente pudesse afastar a cortina do mundo visível do invisível, a gente veria o quê? As lutas entre os anjos do bem e os anjos do mal em nosso favor e os do mal contra a gente. Né? Assim aconteceu com Daniel. Ezequiel 22, 30 e 31 diz assim, irmãos, para vocês não perderem tempo buscando lá na Bíblia, mas se quiserem, 22, 30 e 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Ezequiel, o povo de novo com problemas, cativo, o povo abandonando a Deus. E o que diz aqui? A revelação para o profeta. Olha, escreve aí, eu busquei entre o meu povo uma pessoa que tapasse a brecha, o buraco do muro, figurativamente falando, né? Para que eu não destruísse o meu povo. Eu queria uma pessoa, mas não achei ninguém. Por isso, eu derramei sobre o meu povo a minha indignação, o fogo do meu furor
caiu sobre ele, consumia a cabeça deles. O castigo do seu procedimento caiu sobre eles. Deus queria um intercessor. E não tinha nenhum para interceder pelo povo. Deus é misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele também é justo. Ele também segue as regras. E Ele precisava. Ele queria, funciona, tem regras a oração. E a regra, a principal, nós temos que pedir. Temos que pedir. E aqui está uma prova, Deus, ele precisava de um que intercedesse pelo povo e não teve. Ele, infelizmente, agora são as palavras minhas, infelizmente eu não achei. E eu tive que destruir o povo. Mas se tivesse um que intercedesse, lembra da história de Ló lá também, né? Ah, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 5, eu não destruo por causa desse justo. Né? Então, meus amados, o tempo já urge, está acabando. Eu queria tocar nesse assunto da oração com vocês, mostrando aqui o outro lado, a questão da oração, algumas regrinhas que ela tem. E ela tem outras regras, por exemplo. A oração, irmãos, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. Às vezes nós não temos orações atendidas porque temos iniquidades. Se nos apegamos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá. Essa é outra regra. Separação da iniquidade, o abandono. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Justo é que não pratica iniquidade. Não é porque você tem pecado que Deus não vai te atender, vai. Mas depende da situação, na normalidade não. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. E Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai atender. Agora a regra que eu falei todo o tempo aqui agora, que é a tônica dessa mensagem, Tiago 4,2. Não tendes, porque não pedis. Tem que pedir, gente. Lucas 11, 9 e 10 diz assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tem que pedir, tem que bater, tem que buscar. E o exemplo de Samuel, 9, 3 e 4. Buscou com orações, súplica, jejum. E aí veio o cumprimento. Eu encerro com uma outra experiência. De dois médicos missionários que trabalhavam no interior da África. Bem dentro da África, da floresta. E uma vez por mês, eles tinham que buscar recursos na cidade. A Associação Geral manda para os campos missionários os recursos. E eles iam, uma vez por mês, iam buscar lá na cidade. Só que eles ficavam no meio da floresta. Entre ir e voltar, eles tinham que dormir na floresta, no meio. E assim sucedeu. Eles foram até a cidade, na data certa, tiraram o dinheiro do banco, compraram alguns mantimentos e voltaram. Só que na volta, eles se encontravam no meio da floresta, fizeram ali uma clareirazinha, se deitaram, dormiram, foram embora. Tudo normal. Conta a história, fizeram as suas orações quando deitaram e foram embora. De manhã levantaram, fizeram suas orações de agradecimento, foram embora. Dias depois apareceu na missão um indivíduo lá, um nativo, que estava ferido. E ele pediu socorro, foi dada atenção para ele. E quando ele estava recebendo a atenção do médico missionário, ele olhou para o médico e disse: eu já conheço o senhor. O médico olhou para ele e disse: não te conheço, nunca te vi. Não, já lhe conheço. Olha, eu não vi o senhor, não me lembro. Ele disse: eu vou dizer de onde eu conheço o senhor. Dia tal lugar, o senhor não foi para a cidade? Foi. Então, eu já sabia que o senhor todo mês vai buscar dinheiro lá na cidade. E eu e outro colega combinamos de segui-lo
na ida e na volta, porque sabíamos que o senhor teria dinheiro e algumas coisas mais, e nós iríamos assaltá-lo e fazer o que fosse possível para ficar com o dinheiro, se preciso matá-los. E assim fizemos. Fomos, na volta viemos seguindo vocês de longe, para vocês não nos verem. Anoiteceu, vocês fizeram a sua clareira para dormir, e nós ficamos de longe. Esperamos vocês pegarem no sono profundo, que nós queríamos cair em cima de vocês de assalto. Quando vimos que vocês já estavam dormindo, nós nos aproximamos para fazer o assalto. Quando chegamos perto de vocês, havia 21 homens de branco, fortes, com espadas iluminadas e afiadas. Fizemos meia volta e floresta adentro se mandamos. E é de lá que eu conheço o senhor, pastor. Eu e meus colegas queríamos assaltar vocês, roubar-lhes e fosse fazer o que fosse preciso para ter sucesso no nosso empreendimento. O médico entendeu que aquilo ali tinha sido o quê? A proteção de Deus e seus anjos. Mas não terminou aqui a experiência. Nas férias dele, nos Estados Unidos, na igreja que ele frequentava, esse médico missionário, ele foi encarregado do sermão e contando as várias experiências das bênçãos de Deus, de proteção na África, e contou essa experiência, que um dia aconteceu isso e tal, tal, tal. E quando ele contou isso, um dos membros se levantou. Disse, pastor, me diga uma coisa, isso aí não aconteceu mais ou menos assim, tal dia, nesses 2 dias e tal, não foi mais ou menos isso? E foram equalizando as coisas e se encontraram. Colocaram as diferenças de horários. Pois é pastor médico missionário, né? Pois então, pastor, nesse dia eu senti uma vontade muito grande, que eu tinha que orar por você e o seu ministério, o ministério lá da missão. E eu passei de manhã a ligar para vários irmãos aqui. E no começo da noite, nós viemos para cá. Fim da tarde, começo da noite, viemos para cá. E passamos algum tempo orando por vocês, pela proteção de vocês e pela missão. E, pastor, eu gostaria que aqueles que estiveram aqui aquela noite se levantassem aqui agora para confirmar o que eu estou falando aqui, que nós viemos aqui e oramos pela proteção. E vários se levantaram. 21 pessoas se levantaram. Deus mandou um anjo para cada intercessor. É assim que funciona. Se a gente pedir, nós vamos ter. Tem um pensamento, meus irmãos, que diz assim, é um pensamento duro, mas veja se ele não é verdadeiro. É duro, que diz assim, o cristão que não tem comunhão com Deus, o cristão que não ora diariamente, é um cadáver físico-espiritual no mais amplo sentido. Tudo o que tem a oferecer é sem vida. O cristão que não ora, que não tem comunhão, é um cadáver físico e espiritual. Tudo o que ele tem a oferecer é sem vida. O que um cadáver tem a oferecer? Nada, está morto, está gelado. Eu já enterrei meu pai, beijei ele, estava gelado, estava morto. Não tinha mais nada para oferecer. É isso que diz esse pensamento. Aquele cristão que não ora, que não tem comunhão, pode ter certeza, você é, perante Deus, um cadáver físico e espiritual. Não tem muita coisa a oferecer. Fechando, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Esse aí eu acho que muita gente já sabe decor dos estudos bíblicos. Alegrai-vos sempre. 17. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Oremos sem cessar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé para